Queridos, nós vamos hoje ministrar o quinto estudo da nossa série, e eu creio que já está por aqui, né? O nosso texto, né? E vamos pensar no que nós já tivemos nos nossos encontros anteriores. Primeiro estudo, nós falamos sobre o sentido da vida, já que o nosso tema geral é conflitos da vida. É um estudo para maturidade cristã. O sentido da vida foi o primeiro estudo para que nós fomos criados. Depois falamos de onde vêm os conflitos, nós chegamos à conclusão de que vem da desobediência do pecado humano. No terceiro encontro, nós falamos por que o mundo está como está, mas aí chegamos à conclusão que é por causa de uma maldição que o pecado trouxe sobre a terra e sobre todos, né? E no quarto encontro nós falamos, que foi a semana passada, como superar a ansiedade e o medo, né? Com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Nós chegamos a essa conclusão. Hoje, o nosso tema de hoje é a culpa humana e a graça de Deus. Apareceu aí, né, gente? Eu estou de costa aqui para a nossa projeção, então eu fico sem saber se eu esqueci de passar ou não os nossos slides, né? Então, a culpa humana e a graça de Deus, já que nós estamos tratando de conflitos da vida, e falamos de pecado, e falamos das consequências do pecado, e a ansiedade que isso trouxe a nós, e hoje nós queremos falar sobre a culpa humana e a graça de Deus, ou seja, culpa é efeito do pecado, vamos assim colocar, né? E temos a certeza que Deus vai falar conosco. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, eu vou ler esse texto. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julga a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira do dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. Muito bem, o que nós pretendemos hoje com a nossa reflexão, os nossos objetivos? Em primeiro lugar, é saber o que é culpa e conhecer os tipos que existem de culpa. Segundo, é refletir sobre as possíveis culpas que carrega
Terceiro, tomar atitudes acertadas para libertar-se do sentimento de culpa. São esses os nossos objetivos de hoje, né? É o que nós pretendemos chegar com a nossa reflexão de hoje. A culpa ela é responsável por grande parte do sofrimento humano. É só conversar com pessoas deprimidas, solitárias, pessoas angustiadas, membros de famílias violentas, homossexuais, alcoólatras, doentes, terminais, pessoas que estão passando por crise conjugal ou qualquer outro tipo de problema, e você vai descobrir que a culpa faz parte das dificuldades de quase todas elas. A culpa é, sem dúvida, aquele realmente responsável pelo sofrimento humano. Mas o que é culpa em si? Que conceito nós temos? Então, culpa é um mal-estar, esse é o conceito da psicologia, é um mal-estar emocional que experimentamos quando reconhecemos que temos errado. Eu gosto muito de um escritor cristão chamado Paul Tournier, e ele escreve um livro chamado Culpa e Graça. E ele diz que existe culpa real e culpa irreal. Então, tá meio claro ali, gente? Não, eu tenho o iPad aqui, eu não tenho nenhuma... Então, tá bom. Se quiserem desligar tudo, para mim não tem problema, porque eu tenho a minha luz própria aqui. O pessoal que vai depois ver o estudo vai ver esse comentário, né? Então, para você que vai assistir depois o estudo, saiba que nós tivemos dificuldade com iluminação aqui dentro, tá? Para os slides que estão passando aqui atrás, tá? Então, a culpa é esse mal-estar emocional que experimentamos quando reconhecemos que temos errado. Existe a culpa falsa e a culpa verdadeira. Existe a culpa que é alimentada mesmo depois que as coisas são reparadas. As pessoas elas são perdoadas numa situação de culpa real e elas não se perdoam por terem errado. Isso a gente já encontra. Então, a culpa ela realmente faz parte do flagelo emocional humano. Seria um dos maiores conflitos da vida hoje, é a questão da culpa. Mas vamos conceituar dois tipos de culpa, dois blocos de culpa. A culpa objetiva, que é aquela culpa que vem a nós porque nós transgredimos alguma coisa. E existe a culpa subjetiva, que é aquela culpa por uma situação que nós não temos o controle. Então, vamos lá. Quando eu falo de culpa legal, é violação de uma determinada lei da sociedade. Isso na culpa objetiva. Na culpa subjetiva, é pesar. Está aí no slide? Não? É pesar. A culpa teológica é desobediência às leis de Deus. Isso é claro. Essa é a culpa teológica, a culpa bíblica. Quando nós infligimos, por exemplo, no caso de Davi, lembra da história da mulher de Urias, Betseba e tal, está lá no 1 Samuel 11, né, que ele, o que acontece com ele é aquela alimentação da culpa, porque desobedeceu a lei de Deus. Tá, e a culpa subjetiva é o remorso. É o remorso que você fica, aquele sentimento de desassossego, que você não tem controle, mesmo que você foi perdoado, você fica com aquela situação de remoendo na sua vida. Existe a culpa pessoal, é violação dos padrões pessoais. A culpa, isso na culpa objetiva,
Por exemplo, a pessoa aqui em Monte Sião, quem vai assistir esse estudo depois vai entender. Há uma tradição aqui em Monte Sião. Todo carnaval tem um grupo de rapazes que se veste de mulher e sai aí pela rua. É possível que alguns depois, que são fotografados, filmados e tal, colocam em redes sociais, depois que casam, depois que têm filhos, se arrependam e se envergonhem disto, né? Então, ele violou um dos padrões pessoais, quando ele se travestiu de mulher. E é engraçado, porque aqui em Monte Sião, é tão comum isso que a gente encontra aquele monte de rapazes vestidos de mulher. Alguns pegam das irmãs ou da namorada a roupa e saem vestidos, maquiados e extravagantes. Alguns não conseguem andar em cima do sapato alto, que normalmente querem, e caem, machucam a perna, e há casos até de acidentes sobre isso, porque eles não sabem realmente andar desse negócio, né? Quando você viola um padrão moral ou um padrão social, então, normalmente você tem uma culpa objetiva, mas depois que passa, vem a culpa subjetiva, que é a vergonha. Normalmente o sujeito, quando faz isso, ele está miado, né? Como se diz na expressão popular, né? Toma umas e outras para dar coragem de se vestir daquele negócio e depois sai na rua. Não sei se o André fez isso alguma vez. Não. Ah, não, se ele te fizesse, ele não ia contar, né? Você fez, Edinho? Não deu tempo, né? É isso mesmo, né? Existe a culpa social. São quebras de regras socialmente válidas. E aí vem a autocondenação. Eu estava lendo ontem um artigo de um ator, foi muito famoso há tempos atrás, numa série de adolescentes, que foi muito popular. Eu não lembro o nome da série, mas esse ator agora tem 24 anos. E ele é usuário de droga. A mãe dele tocando piano, ele deu um tiro na cabeça da mãe dele. Tirou dinheiro da casa, foi lá, usou droga, voltou em casa, pôs um lençol sobre o corpo da mãe, foi lá, pegou algumas armas que estavam na casa e queria matar o primeiro-ministro do Canadá. Era o objetivo. Fez coquetel molotov, encheu o carro e tal, pegou mais dinheiro e saiu de carro. No caminho ele pensou melhor e foi lá e se entregou para a polícia. Ele foi condenado à prisão perpétua e vai ser julgado essa semana, porque lá é automático. Matou, esse tipo de crime é automático, vai ser prisão perpétua. Agora, só vão decidir essa semana se com 14 anos de prisão ele pode ter o benefício de uma saída. E eu fico pensando, um dado momento, eu acho que quando passa o efeito da droga, ele pensa no que ele fez, e aí vem a autocondenação quando que ele vai na polícia e ele se entrega, e ele conta o que ele fez. Ninguém sabia o que ele tinha feito. Isto é a culpa da autocondenação por uma quebra de regras socialmente válidas. Isso é a culpa objetiva. A culpa subjetiva é essa autocondenação. Deu para entender isso aí, gente? Ficou confuso, né? Não ficou confuso não, né? Tranquilo, né? Por enquanto é tranquilo, né? Ainda conceituando o que é a culpa, nós vamos tratar um pouquinho do conceito de tristeza. O que é tristeza? São conceitos. Vamos tratar do conceito de tristeza e
perdão divino. Tristeza, existe o tipo de tristeza, já está aí? Construtiva e a tristeza destrutiva. A tristeza destrutiva é como a culpa subjetiva, leva ao sofrimento e à destruição. A tristeza construtiva é aquela culpa objetiva, sofrimento, leva ao sofrimento que leva ao arrependimento, condição que é para o perdão divino. Enquanto na tristeza destrutiva a pessoa não é levada ao arrependimento, na tristeza construtiva a pessoa é levada ao arrependimento. Eu sempre analiso alguns acontecimentos de ordem comportamental que a gente tem acesso hoje nos meios de comunicação, né? Alguns dias atrás eu vi o depoimento de um garoto de 16 anos, né, que ele parece que deu 8 facadas no pai dele. E a juíza perguntava para ele: mas por que você fez isso? Porque ele me batia muito, ele me agredia muito. E sua mãe, minha mãe apanhava também dele. Ele bebia, chegava e batia, espancava e tal. Bom, então o depoimento do garoto versou sobre isso. E a juíza perguntou: você está arrependido? Ele parou assim, disse: eu estou arrependido. E aí depois pergunta para a mãe: seu filho fez isso, você está decepcionada com ele? Não, eu acompanhava o sofrimento dele. Mas agora ele vai sofrer as consequências disso. Essa é a grande diferença quando você tem uma culpa, uma tristeza construtiva, uma tristeza destrutiva. A tristeza destrutiva e essa culpa subjetiva, o sofrimento leva a pessoa à destruição. Ela não passa pelo arrependimento. Tanto é que, voltando ao caso do garoto que eu vi ontem, do ex-ator Mirim, que ele se entrega, ele se autocondena, ele se denuncia para a mãe dele, para a polícia, que ele matou a mãe dele, né? Ele está arrependido. Está culpado, ou melhor, ele está culpado, mas não está arrependido. Ele em nenhum momento mostrou arrependimento, muito pelo contrário, frieza em dizer o que ele fez e descrever com detalhes o que ele fez. Eu já tenho observado isso nesses relatos de serial killer. Eles sabem com riqueza de detalhe tudo o que foi feito. Mas em nenhum momento eles têm a sensibilidade de mostrar-se arrependidos. Vocês já viram alguns casos assim nos meios de comunicação? Já olharam esses casos, né? Agora existe a tristeza construtiva, que é a culpa é objetiva. Eu pisei na bola, e agora? Agora eu tenho aquele sofrimento, quando Davi pecou. O Salmo 51 ali, claro quando ele descreve o pecado, e ele vai dizendo com detalhes no final: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está arrependido. Isso é a culpa, é a tristeza construtiva, a culpa objetiva. Houve um delito, um sofrimento, um arrependimento, e para receber o perdão divino é necessário esse arrependimento. Agora eu quero verificar um texto da palavra de Deus, e nesse texto é muito interessante alguns detalhes desse texto. É 2 Coríntios capítulo 7, a
porque tem muito a ver com o que eu falei. Capítulo 7, versículo 8 a 9. Paulo está falando para a igreja de Corinto, porque eles questionaram, ele mandou uma carta dura para a igreja, e agora eles questionaram e tal, e ele está respondendo. Porquanto, ainda que vos tenho contristado com a carta, eu não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro por não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha o apóstolo Paulo dizendo tudo aquilo que eu falei anteriormente no slide anterior. Agora, já temos aqui o texto na nossa imagem? Ainda está no texto. Vamos lá. Vamos a esse conceito de 2 Coríntios 7, de 8 a 10, que nós acabamos de ler. Tristeza construtiva nos leva ao arrependimento e ao perdão de Deus. Olha o que diz então no versículo 9, relendo: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso para a tristeza, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. É tudo aquilo que eu falei no slide anterior. Porque a pessoa pode até estar triste, porque está presa, porque cometeu um delito e tal, mas ela não mudou de atitude, ela não se arrependeu. Tristeza destrutiva é segundo o mundo. O máximo que ela faz é ter o sentimento de culpa, mas sem arrependimento. Agora, para receber o perdão divino, e aí vem esse segundo momento, receber o perdão divino é necessário arrependimento. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita em tudo que se mostrar inocente a esse respeito. Eu estou lendo uma outra versão, tá, gente? De fato, a tristeza e o arrependimento somado produz o perdão divino. Mas tem mais coisa para a gente refletir. Causas da culpa. Eu coloquei A, B, C, D e tal, porque é uma sequência, tá, gente? Quais são as causas da culpa? Primeiro, padrões passados na infância. Crianças que mentiram para os seus pais, crianças que violaram regras da família, crianças que talvez furtaram alguma coisa, ou magoaram alguém, machucaram alguém, e tal. Eu conheci dois garotos que me chamou muita atenção. Eles eram um menino de uns 3 anos e um menino de 5 anos. Né? Eles brincando lá com alguma coisa, o menor estava com um negócio pontiagudo e furou o olho do outro. O outro ficou cego. Eu lembro que passou um tempo eles eram arteirinhos, foram crescendo e os pais cuidando daquilo, e o menino que tinha ficado cego de um dos olhos, ele tinha feito uma arte e a mãe não bateu, e o outro fez a arte e a mãe bateu. Tá? Então, ficando assim, ela sempre poupava
o mais velho e sempre punia o mais novo. Até que um dia o mais velho fez tão tarde, que ela foi, agora você apanha. Aí disse, você não bate, porque eu sou cego. Ela fez, ele deu o código para ela, dizendo, olha, eu estou nesse limite da indisciplina e você não vai me dar nenhuma disciplina porque você se sente culpada por uma coisa que foi um acidente. Sabe, em outras palavras, aquela criança estava transmitindo essa mensagem para a mãe. Ele levou umas boas sentadas. Nunca mais ele desafiou a mãe e ela nunca mais deixou de discipliná-lo para oferecer a ele limites. Cresceram. É claro que aquele garoto se transforma num homem com uma marca, uma visão a menos, fruto de uma criança de 3 anos não tem noção do que está fazendo. Tudo foi um acidente, mas tanto há uma marca para a criança que causou o acidente crescer e se sentir culpada, e é uma culpa falsa nesse caso, quanto também aquela criança que cresceu indisciplinada, sem limites, e agora ela olha para trás e se sente culpada porque ela passou a desafiar a mãe naquela situação. Eu não sei se vocês já viram casos semelhantes, né? Onde há uma disparidade, né? Tá. Padrões passados na infância podem trazer culpa falsa. Pois não. Sim. Bom, só para o pessoal que vai assistir depois, o Edinho está perguntando, uma criança que prejudica o amiguinho, ela não tem nenhum sentimento de culpa. É que ela não tem essa noção do que ela fez. Ela vai ter posteriormente, depois, esse sentimento de culpa, ela vai ter a lembrança na vida dela daquele sentimento de culpa. Que pode ser uma culpa irreal, uma culpa falsa, uma culpa absolutamente subjetiva, né? Ou objetiva porque ela errou, mas os anos passaram, a pessoa está lá com aquelas lembranças, né? Existe também, isso mais na adolescência, culpa por expectativas irreais, né? A menina diz, eu vou casar com o príncipe, né, que vem montado a cavalo e tal, né, culpas irreais, né, eu não casei com ele ou com ela, por isso que aconteceu. Então você cria uma situação irreal na sua vida. Existe sentimento de culpa por sentimento de inferioridade. E como começa o sentimento de inferioridade? Até na própria família. Quando eu converso muito com adolescentes, com crianças. Então, família que tem 2 crianças, normalmente um acha que o outro é tratado melhor. Família que tem 3 crianças é mais perigoso ainda, porque sempre o do meio vai tomar lambada, né? Eu conversei recentemente com uma filha do meio, né? Ela disse, meu pai e minha mãe falam sempre que a fulana é menorzinha, eu tenho que proteger. A outra é maior, tem que ter mais privilégios. Eu estou aqui no meio, eu estou no limbo. Então pensa que aquilo lá é completamente falso, mas ela se sente assim. Ela se sente dessa forma.
E isto vai gerando um sentimento de inferioridade que, se não for trabalhado, pode gerar um adulto culpado, se sentindo culpado por aquele sentimento. Existe sentimento de pressão social que pode causar culpa. O que é pressão social? Então, por exemplo, o jovem na escola. Todo mundo faz isso, pai. Todo mundo vai. Todo mundo vai na balada. Todo mundo toma um copo de cerveja. Todo mundo faz isso. Todo mundo fica. Todo mundo fica. Todo mundo beija e tal. Todo mundo xinga. Todo mundo dança funk. E por aí vai. O que é isso? Aquela cultura de pressão de grupo, pressão social para fazer alguma coisa. Agora nós estamos vivendo um momento político, né, que é aquela pressão. Qual é o seu candidato? Eu vou votar, é secreto. O que eu tinha a dizer para a igreja, eu já disse numa pastoral. Vocês receberam a pastoral que eu mandei, aquele videozinho, Voto é Coisa Séria? Compartilhem nas redes sociais de vocês, mandem para amigos de vocês, porque eu trabalhei biblicamente o tema. Mas se alguém queria de mim a ideia de fulano de tal é o candidato meu, ou candidato da igreja, não é. Fulana de tal é a candidata da nossa igreja, não é. Não existe isto. Eu vou falar biblicamente para uma igreja que precisa votar semana que vem. É semana que vem, né? O dia da eleição. Eu vou falar para uma igreja que precisa entender que ela deve participar, mas eu não devo interferir no voto dela, de ninguém da nossa igreja. Eu devo instruir a igreja a votar com seriedade. Agora, se o irmão ou a irmã chegar a entender, olha, o candidato tal é melhor para a minha família, para a minha vida, para o meu município, para o meu país, então eu vou votar nele. O candidato B é melhor. Não, eu prefiro desta forma. A pressão social hoje me leva a entender que eu tenho que fazer uma opção. E eu tenho que dizer em que eu vou votar. Eu respondi uma pesquisa. Esses dias me ligaram, eu estava aqui no escritório, o cara me ligou. Olha, nós temos uma pesquisa, vai ter um link, tal, tem uma. Eu nem acreditava que eu ia responder uma pesquisa, né? Respondi a pesquisa lá, feita lá, uma empresa, que eu também não vou dizer o nome da empresa, mas respondi uma pesquisa aí pelo celular. Tá. Mais um fato, repreensões e críticas severas. Por que às vezes a gente vê pessoas que foram educadas de uma maneira tão severa, elas se tornam, elas têm um sentimento de culpa muito grande. E elas começam a julgar as pessoas por aquilo que elas são julgadas. É como diz o texto lá de Romanos que nós lemos. Então, pessoas, elas não conseguem se desvincular de algo como foram educadas. Então, ela criou realmente essa crítica severa. Há famílias que nunca elogiam. Eu me lembro de uma garota que ela sempre tirava notas boas na escola. E os pais nunca disseram, que bom, olha que... Nunca elogiaram. Um dia, ela tirou uma nota muito baixa. E o pai e a mãe acabaram com ela. No mês seguinte, ela tirou, naquela época era a nota mensal, né? Tirou uma nota novamente boa. E disse, olha aqui. Aí ela questionou,
para os pais: por que vocês nunca elogiam quando eu digo? Então o pai e a mãe dizem: não, você não fez nada mais, nada menos do que sua obrigação. É uma candidata a ter problemas emocionais futuramente. Repreensões e críticas severas, padrões excessivamente rígidos. E causas da culpa também pode ser a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tocando. Olha, eu gosto muito daquele texto lá de Colossenses capítulo 2, versículo 15, que fala: a paz de Deus seja o hábito, a paz de Cristo seja o hábito de Deus no vosso coração, e sede agradecido. O que é o árbitro? Num jogo de futebol, o que o árbitro faz? Ele conduz para manter o equilíbrio. Conduta faltosa, ele pode até expulsar o jogador. Ele apita quando a bola sai, quando o jogo vai reiniciar, quando há gol, quando há pênalti, seja lá o que for. O juiz é o árbitro do jogo. No nosso coração, a paz de Deus é dada pelo Espírito Santo. Então, tanto que o Colossenses já vai falando. Quando há pecado, há um incômodo dessa paz. E também, causas da culpa, a ação de Satanás, que pega uma pessoa disturbada e vai usar aquela pessoa para fazer o mal. A pessoa se torna culpada por ação de Satanás. Mas vamos para os efeitos da culpa. Quais são os efeitos da culpa? Pensamentos defensivos, né? Quando a pessoa, ela tem culpa, mas ela começa a transferir. Então ela começa a colocar a culpa nos outros. Negar o erro, justificar o... Gente, vocês já viram as campanhas eleitorais? Tem erros de tudo quanto é lado. Há erros de tudo quanto é lado. Mas não. Só falta asinha nas costas de alguns candidatos. Então, nega o erro. Pensamentos, a pessoa se coloca na defensiva, justifica o erro. Não, eu matei porque me atacou. Eu dei um tiro porque me atacou, embora a pessoa estivesse de costa. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu bati porque me xingou. Então, tenta transferir a culpa. Então, a pessoa está sempre, ela nunca é culpada. Sempre a culpa é de alguém. Não é dela. Vocês já viram pessoas assim? Outro efeito da culpa são reações de autocondenação. Então, pessoas que ficam ansiosas, fraqueza, pessimismo, insegurança, uma baixa autoestima, inferioridade, autopunição. Tem gente que tem reação de autocondenação. Ela quer se condenar. E por mais que a pessoa diga, a pessoa que ela ofendeu, que ela magoou, por mais que diga, não tem jeito. Ela se autocondena. É uma reação. Existem reações físicas também. Pessoas que têm um sentimento de culpa, elas começam a ter problemas de ordem física. O que é emocional, se chama isso somatização. Soma, no grego, é corpo. Então, é quando eu passo a ter sintomas físicos em função de alguns problemas emocionais que eu tenho, ou então alguns sentimentos de culpa. Essa psicologia explica. Dor moral é uma profunda angústia que vem ao coração. Algumas pessoas ficam até com depressão em função da culpa. E arrependimento e perdão é quando eu reconheço o pecado, eu confesso e aceito o perdão de Deus. E gente, quando eu recebo o perdão de Deus, há uma afirmação
lá em Isaías 43, que diz que Deus perdoa e esquece. Lá em Miqueias capítulo 7, diz que Deus perdoa e joga todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vocês sabem o que é profundeza do mar? É complicadíssimo. Tem lugar que não pode ir um submarino. Aviões que desaparecem, que caem no meio do mar, nunca são encontrados, porque não conseguem localizar a profundidade em alguns lugares no mar. E Deus faz isso conosco. Vamos tratar a culpa. E aí eu pego o Salmo 32, que é um salmo bem conhecido da palavra de Deus. Eu passei isso aqui, né? Ele é bem conhecido. Enquanto eu calei, ó, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e aquele cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo coração o Espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempos de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Só até o versículo 6 desse texto. Estamos pensando nessa questão do tratamento da culpa. Compreender que todos nós somos pecadores que estamos sujeitos ao erro. Primeira coisa. Segundo lugar, aceitar as pessoas e a si mesmo como elas são, independentemente do erro que cometeram. Eu gosto muito daquela narrativa que nós temos ali no Novo Testamento, em João capítulo 8, quando acham uma mulher que está lá surpreendida em adultério. No Antigo Testamento, se você pegar lá em Levítico, essa lei é muito clara. Então, ela foi surpreendida em adultério, as duas pessoas que estavam adulterando seriam levadas. Mas se ela foi surpreendida em adultério, ela não estava adulterando sozinha. Estava? Não foi surpreendida? Ou seja, flagrante adultério. No ato. Aí leva para Jesus. Na lei lá de Levítico dizia o seguinte: ela tem que ser julgada, duas testemunhas vão depor, ou seja, que viram esse adultério acontecer. Mas não só ela, mas tinha que ser julgada as duas pessoas envolvidas, homem e mulher, no caso ali, naquela narrativa. E aí Levítico era muito claro. Então, depois de julgada, as testemunhas iam depor. Então, elas levavam para fora da cidade, e pessoas que não tivessem pecado nenhum poderiam ir lá apedrejar e condenar aquela mulher. E o homem também que estava junto. Se foi em flagrante, hein? Os dois. Eles jogavam pedra até matar. Mas as pessoas que faziam isso, tinha que ter alguém para... Eles tiravam a roupa, ficavam despidos completamente, fora da cidade, entregavam para alguém, e aí iam executar aquela sentença, sem tocar nas pessoas, porque senão eles estariam impuros. Depois depois que a pessoa morria, vinha e vestia sua veste e pronto, estava feita a condenação. No caso de João 8, acontece um erro. Não veio o homem, veio só a mulher. No caso de João 8, outro erro, que veio homens idosos, veio homens novos e tal. Acontece que eles também não tinham a vida muito correta. E Jesus disse: tá bom, então vamos lá.
A confrontação era que Jesus perdoava. E Jesus também, eles achavam que não cumpria a lei de Moisés. Disse, tá bom, então vamos lá. Adultério? Então vamos apedrejar então. Quem se sentir sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Então o mais velho olhou assim, estou fora. Jogou a pedra no chão e foi embora. O outro fez a mesma coisa, o outro fez a mesma coisa. Se tivesse 60 pessoas para apedrejar, todos eles jogaram as pedras no chão e foram embora. Não diz quantas pessoas. Agora observem bem. Aquela mulher e Jesus estão ali. Só Jesus podia tirar a roupa agora e apedrejar a mulher. Mas ele disse, mulher, aonde que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ele disse, eu não vou te condenar. Só que eu vou te dizer uma coisa. Você vai embora, mas não peca mais, não. Aceitar que as pessoas têm limitações e cometem erros também é importante. Rever seus valores para corrigi-los de acordo com os valores de Deus. Viver dentro dos valores do Senhor. Reconhecer seus erros e confessá-los a Deus e ao próximo quando for necessário. Que às vezes a gente peca, mas peca contra alguém. E pecando contra alguém é pecar contra Deus. Então pede perdão para Deus, mas e a pessoa que você magoou? Tem que pedir perdão. Confessá-los a Deus e ao próximo e se sentir perdoado pelo Senhor. Ajudar as pessoas a compreender esses valores de Deus, a confessar seus erros e a se libertar da culpa. Gente, eu não tenho tido muitas pessoas que eu tenho que condenar durante a minha vida. Eu tenho procurado ajudar as pessoas a encontrarem Deus no meio das suas dificuldades. Eu tenho visto realmente verdadeiros milagres quando as pessoas que vivem com o fardo da culpa serem restauradas pelo amor de Deus através do perdão. Eu quero trazer à tona 2 textos da palavra de Deus bem conhecidos, ainda nesse tratamento para a culpa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Romanos 2,4. Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Sabe, o apóstolo Paulo está aqui dando continuidade àquele texto de Romanos 1, quando ali ele tinha condenado as pessoas por prática de homossexualismo, lesbianismo e uma série de coisas, bestialismo, tudo ali foi condenado, né? Que estava acontecendo. Mais tarde ele disse, mas cuidado naquilo que a gente julga. Porque a bondade de Deus é tremenda, sua paciência. Porque a bondade de Deus leva ao arrependimento. Eu gosto muito dessa expressão. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou em outra área aqui na terra. Apesar disso, nós somos aceitos por Deus. Não somos perfeitos, somos, gente. Eu não sou. Aliás, aqui é lugar de gente que não é perfeito. Porque se você for perfeito, então seu lugar é lá no céu. Então já me diga, se você é perfeito, eu já vou fazer uma oração de arrebatamento. Senhor, está preparado? Pode levar para o céu. Mas antes o senhor tem que matar, né? Porque a pessoa não... A Bíblia não fala que vai ser arrebatado em vida nesse momento, né? Aí você... Hein? O Enoque foi...
Só que o nosso Enoque aqui, mesmo estando... Não, já estou terminando, já estourou aqui mas eu estou no último slide, pode ficar tranquilo aqui, né? Nós precisamos aprender a ser tratados pelo Espírito Santo e também aprender a ajudar as pessoas. Para finalizar, Isaías 53:12 diz que Jesus levou sobre si os nossos fardos, as nossas dores, obrigado, as nossas dores Ele levou sobre si. Que Deus sempre nos abençoe, que o Senhor ministre em nossa vida. E se temos algum sentimento de culpa, que o Senhor nos trate, nos desafie com arrependimento e o seu perdão. Amém? Vamos orar e lembrar para os irmãos. Vamos orar, depois eu dou um aviso, tá, gente? Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, porque o Senhor nos permite fazer essa reflexão dos nossos conflitos da vida e, sobretudo, no que diz respeito à culpa. E, embora a culpa humana nos traga esse encargo, mexa até com as nossas emoções, no entanto, a tua graça é muito maior. Desfrutamos dessa graça do Senhor. Entendemos que não somos perfeitos, Senhor, mas entendemos que o Senhor vai além disso, tratando a cada um de nós com o teu amor e a tua graça e bondade. Em nome de Jesus, confirma na nossa vida esta palavra desta manhã. Em nome de Jesus. Amém.